Oi, pessoal, aqui é a professora Giovana falando. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem, galera, estou passando para deixar a videoaula da semana gravada para aqueles alunos que não estiverem na escola nessa semana poderão, né, ter acesso à aula por aqui, tá bom? Então, na semana passada, nós falamos sobre o que é transição demográfica, nós falamos sobre pirâmides etárias, porém, nessa semana eu vou retomar um pouquinho o conceito de pirâmides etárias, para a gente aprender mais um pouquinho sobre como a gente pode tirar informações importantes desse tipo de gráfico, tudo bem? Então, aqui, por exemplo, gente, nós temos a pirâmide do Brasil, ó. Em 1970, né? 1970 ainda era um ano que o Brasil não dominava, não tinha bom acesso à saúde, né? Então não tinha acesso a vacinas, contraceptivos, preservativos, acesso à informação. Então era uma época em que o Brasil ainda estava se transformando em urbano, então ainda tinha muitas áreas verdes, famílias que ainda viviam em áreas verdes. Então a mulher também era menos ativa na sociedade. Então, somando tudo isso, vocês podem perceber aqui que nós temos um alto índice de natalidade, ó. Espero que vocês possam ver meu mouse, mas aqui na base da primeira pirâmide, a gente chama então as pirâmides, a gente chama de base, corpo e topo. A base representa a natalidade, então a gente tem um alto índice de natalidade. Além disso, a gente percebe que as pessoas, né, que esses números representam as pessoas que nascem. Naturalmente, elas já começam a diminuir rapidamente, o que significa que em 1970 existia um alto índice de mortalidade, ok? Poucas pessoas chegavam aí a 90 anos, praticamente não chegavam. Ó, 90 anos está aqui e o gráfico está bem na linha de baixo, tudo bem? Nós tínhamos uma população de 95 milhões 113 mil 265 pessoas, habitantes, né? Só para fazer uma comparação, hoje nós temos 212 milhões. Então, tínhamos muito menos pessoas e tínhamos um crescimento vegetativo. Se você não lembrar o que é crescimento vegetativo, assiste a aula da semana passada. Baixo, a gente tinha poucos jovens, né? Porque tinha uma queda muito grande depois que nascia, muitos morriam, tudo bem? Em 1990, 20 anos depois, a gente observa uma evolução, né? Ó, reparem que na primeira pirâmide, a taxa de natalidade ela chega a 8% dos dois lados. Na segunda pirâmide, já diminui para 6%. E a queda já não é tão brusca. As pessoas que nasceram na geração anterior, reparem aqui nessa parte, ó, meu mouse está aparecendo para vocês, elas continuam vivendo. Só é claro, aquelas pessoas que ainda são da geração de 70, 60, ainda tem então essa herança de mortalidade no Brasil, mas pode ver que o corpo da pirâmide é mais gordinho, quer dizer que morre menos pessoas. Isso significa que o Brasil começou a ter ações para dar acesso à saúde, a saneamento básico, a vacina, a contraceptivos, entre outras coisas, mas ainda assim é uma pirâmide de um país subdesenvolvido. Como eu sei, professora, que é uma pirâmide de um país subdesenvolvido? Toda vez que tiver essa queda na população, significa que a população não tem qualidade de vida, né? Não tem acesso à saúde, educação e à renda, por isso as pessoas vão morrendo, tem pouca tecnologia e assim por diante. Até que a gente chega na pirâmide de 2019. Olha que bacana, bem recente essa pirâmide, né? Reparem como tudo mudou, pessoal, tudo mudou. Eu diminuí mais a minha quantidade de filhos, eu tinha chegado a 8%, agora eu estou entre 2 e 4%, aproximadamente 3% só. Não tenho mortalidade, então veja, as pessoas nascem e elas continuam vivendo, e as gerações anteriores estão vivendo, por isso que eu tenho essa parte maior, um pouquinho mais gordinha, né? Então eu tenho a base estreita, o corpo mais largo
E vejam, lembra que na primeira pirâmide ninguém chegava a 90 anos? Aqui eu tenho um pequeno percentual, sim, é pequeno, mas há um percentual de pessoas que chegam a 100 anos de idade. Isso indica que o Brasil cresceu economicamente, se desenvolveu, proporcionou acesso às pessoas. Em 2019 tinha 211 milhões, hoje a gente tem 212 milhões de habitantes, então estamos muito próximo dessa pirâmide aqui ainda, uma pirâmide que a gente pode dizer que é atual. Bacana? Então, o que que eu consigo ver sempre numa pirâmide etária? Eu consigo ver a base, ela me indica se naquele país as pessoas têm acessos, como as mulheres são na sociedade, né? Ela me indica se aquele país as pessoas têm educação ou não. No corpo, fala um pouquinho sobre a mortalidade e o crescimento vegetativo. E o topo mostra a expectativa de vida, quanto que em média vive aquelas pessoas daquele país. Quanto mais desenvolvido for o país, mais as pessoas vivem e menor é a taxa de natalidade. Quanto mais rico for o país, quanto mais desenvolvido for o país, menos filhos as pessoas têm e mais idosos existem naquele país, porque elas acabam tendo mais acessos à saúde, mais tecnologia e, portanto, vivem cada vez mais. Tudo bem? Eu vou deixar então para que vocês façam a questão 2, que fala o seguinte. Deixa eu só baixar. As pirâmides etárias dos países subdesenvolvidos possuem base larga, ao passo que as pirâmides dos países desenvolvidos são mais semelhantes às colunas, ou seja, não tem uma base larga e depois vai afinando, né? Comente essa afirmação e levante duas hipóteses para justificar isso, tá? Eu vou abrir um espaço no Conexão para você me mandar essa resposta. Então, assim que você terminar de assistir essa videoaula, responda a questão 2. Questão 3. Explique brevemente o que vem acontecendo com a população brasileira nas últimas décadas e procure justificar as mudanças verificadas por meio da sua análise. Tá vendo? Tudo isso, tanto a questão 2 quanto a questão 3, essa discussão que a professora promoveu agora no começo, já dá para você responder tranquilamente. Tudo bem? Vamos continuar. Uma coisa bacana que o livro traz é que em 2019 houve uma reforma da Previdência. O que foi isso? Pessoas com 60 anos se aposentavam até 2019 tranquilamente. Só que percebeu-se que no Brasil as pessoas começaram a viver mais. Como se percebeu isso? Olhando para as pirâmides etárias, né? Quando eu observo a pirâmide etária. Eita, mouse, não tá me ajudando, peraí. Aí, quando observo a pirâmide etária, eu percebo que em 1970 eu tinha pessoas que morriam cedo, então elas se aposentavam e morriam. Essa é a verdade. Quando a pessoa estava se aposentando com 60 anos, gente, ela tinha pouco tempo de vida para desfrutar daquela aposentadoria, né? Agora, vejam a pirâmide de 2019. A pessoa com 60 anos ainda vive muito tempo. Então, foi votada uma reforma para que as pessoas não se aposentassem mais na mesma idade, considerando a expectativa de vida do Brasil, tá? Então é muito bacana a gente entender como funcionam as coisas, ó. Em 2019, o Brasil foi palco de um grande debate a respeito da reforma da Previdência, que foi aprovada pela maioria do Congresso, desde a promulgação da Constituição de 1988, o país já passou por algumas reformas que buscavam um equilíbrio fiscal por meio do aumento de arrecadações ou da diminuição de despesas. Ou seja, quando eu falo o seguinte, não, olha, pessoas, vocês já vivem muito mais de 60 anos, eu não vou aposentar vocês, vocês podem trabalhar mais, eu vou ter uma despesa a menos. Eu estou falando eu enquanto país. Eu não vou ter despesa de ter que pagar aposentadoria para essa pessoa. Então, essas reformas sempre são constantes. É claro que eles têm interesses econômicos e muitas vezes não são interesses sociais, não agrega para a sociedade, tá, pessoal? Vamos continuar aqui? Só deixa eu arrumar aqui. De que modo a análise das pirâmides etárias pode contribuir para o debate previdenciário no Brasil? Quero muito ouvir de vocês essa resposta aprofundada, tudo bem? Pesquise sobre o tema e produza um texto com base em dados atualizados
E organizando os seus argumentos. Para isso, utilize o espaço reservado no encarte. É claro que a gente não vai usar o espaço reservado no encarte. Vocês vão colocar todas as atividades que eu estou solicitando hoje na área de tarefa que eu vou deixar disponível. Assim que você terminar de ver essa videoaula, você já vai ter. Você vai lá na área de tarefa, faz todas as suas atividades no caderno, tira uma foto e me envia. Tá bom? Levando em consideração as pirâmides etárias brasileiras apresentadas, construa uma representação gráfica. Não precisa fazer as 5, porque eu já pedi para você fazer isso lá na atividade da semana passada, então não precisa fazer as 5, tá bom? Senão ficaria redundante. Outro tipo de informação relevante, não só para a compreensão da realidade de um lugar, mas para subsidiar, ou seja, dar um subsídio, um apoio, uma informação à formulação de políticas públicas, são os indicadores de violência. A seguir são apresentados alguns dados relativos aos homicídios registrados no Brasil. Então, mulheres, aumento de 5,4% de homicídios, né, que a gente chama de feminicídio. LGBTQIA+, aumento também, ó, olha lá, 2017, em 2011 teve 5, em 2017 teve 193 homicídios. Negros, 3 em cada 4 negros, gente, é um absurdo. Jovens de 15 a 29 anos, tá vendo? Em 2017, 35 mil jovens que estão dentro dessa faixa etária morreram. E com certeza a maioria eram negros, tá? Ou LGBT também sofrem muito com violência. Então percebam que quando a professora fala que a gente vai trabalhar indicadores, eles são socioeconômicos. Eu posso falar da questão social, como é o caso que eu estou falando aqui, ou economia ou da economia, como é o caso que eu estava falando das pirâmides etárias. Tudo bem? Não esqueçam que na semana passada a gente aprendeu a ler transição demográfica e guardem essa informação porque mais para frente a gente vai usar essa informação, tá bom? Bem, pessoal, quais informações podem ser extraídas de cada seção do material sobre vítimas de homicídios no Brasil e como você as explicaria? Né? Então, eu vou deixar aqui no Conexão essa imagem copiada e colada para vocês e você vai responder para mim. Então, vejam, hoje, nessa semana, hoje é quarta-feira, dia 3/3, você precisa fazer até a questão 6 do livro. Eu expliquei uma por uma, expliquei como você faz essa leitura, você vai fazer até a questão 6 do livro e vai me enviar aqui no Conexão, combinado? Aguardo, estou aqui aguardando para fazer a correção e os debates. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e olha, prestem bastante atenção aos prazos. Beijão, tchau, tchau.